Bom, vamos continuar então a resolução de exercícios. Queria fazer mais 3 exercícios, os 3 também exercícios de vestibular. O primeiro que eu quero fazer para quem tem o livro Física 6 é o exercício número 350. E o exercício fala o seguinte: uma amostra de gás ideal sofre as transformações mostradas no diagrama pressão por volume ilustrado a seguir. Então, de novo, o diagrama PV, né? Gráfico pressão por volume. E ele mostra uma transformação cíclica. Se você reparar, se a gente começar aqui do ponto A, por exemplo, ele vai do ponto A para o ponto B, depois do ponto B para o ponto C, depois do ponto C para o ponto A novamente, fechando o ciclo. Né? É uma transformação cíclica e é uma transformação no sentido anti-horário, né? E, portanto, o trabalho é negativo. Mas, bom, vamos continuar aí. Agora vamos ver alternativa por alternativa e ver qual que está certa, né? Observe-o bem e analise as afirmativas abaixo, apontando a opção correta. Então a gente vai ter que ler e ver qual que é a correta. Na alternativa A ele fala, a transformação AB é isobárica. Vamos ver se isso é verdade. A transformação AB é essa daqui, ó. Será que ela é isobárica? Ela não é isobárica. Por quê? Porque quem fica constante nessa transformação é o volume, ó. Uma transformação isobárica teria que ser assim, acompanha o mouse, ela teria que ser assim. A pressão teria que ficar constante. Para quem esqueceu, a transformação isobárica é que a pressão é constante. Pressão CT, pressão constante. E aqui a transformação AB não é o caso. Né? A transformação AB é uma transformação a volume constante. É uma transformação isovolumétrica. Portanto, essa alternativa a gente elimina. A letra B, o trabalho feito pelo gás no ciclo ABCA é positivo. Como eu disse há pouco, isso não é verdade, né? Porque o ciclo está sendo realizado no sentido anti-horário. Se ele está sendo realizado no sentido anti-horário, então a gente já viu isso lá no vídeo de transformações cíclicas, que toda vez que o ciclo é realizado no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, né? O trabalho é negativo, é menos alguma coisa. E ele está dizendo que o trabalho é positivo. É mentira, portanto a gente elimina essa alternativa também. Continuando. Na etapa AB, o gás sofreu compressão. Isso também não é verdade, né? Ele está dizendo que na etapa AB, o gás sofreu compressão. Compressão é diminuição do volume. Comprimir um gás, está lá o gás no recipiente, aqui é o êmbolo, e comprimir, a palavra comprimir quer dizer diminuir o volume dele. Né? Comprimir quer dizer, o pistão estava aqui, você desce o pistão até aqui, fazendo com que sobre menos espaço para o gás, diminua o volume. Isso não é verdade, porque na transformação AB, o volume ficou o tempo inteiro 1 metro cúbico. Ó. O volume ficou o tempo inteiro 1 metro cúbico. Então o volume ficou constante. Alguém travou aqui o êmbolo. Na transformação AB, nessa daqui, na AB, o êmbolo está travado no lugar. Não muda, fica o tempo inteiro 1 metro cúbico de volume. Né? Então isso também não é verdade. Né? Ele diz que na etapa AB o gás sofreu compressão, não preciso nem ler o resto, está errado isso daqui. A alternativa certa é a D, então eu quero pular a D e ir para E, para mostrar que a E também está errada. Ó. Olha o que ele diz na E, ó, a transformação CA é isotérmica. Isso não é verdade, ó. Ele está dizendo que na CA a transformação é isotérmica. Isso não é verdade, por quê? Porque a gente já viu que no diagrama PV, no gráfico de PV, as isotermas, isso está lá no vídeo 8, eu explico direitinho, as isotermas são transformações assim, né? As isotermas, elas são transformações assim, são hipérboles. Né? No diagrama PV, vou colocar aqui do lado, no diagrama PV, as transformações isotérmicas são hipérboles da matemática, né? São curvas assim, não é uma reta. E se você olhar essa transformação CA, é uma reta. Então nunca que ela é uma transformação isotérmica. No diagrama PV, a transformação isotérmica, essa que ele fala, é sempre, no diagrama PV, ela é sempre uma hipérbole. Sempre uma hipérbole. Portanto, está errado, essa alternativa também está errada, também a gente elimina, e portanto só sobra a alternativa D. Poderia marcar aqui, mas vamos calcular e ver se é isso mesmo, né? O que ele fala. Olha o que ele diz, espera, deixa eu apagar aqui esse verdinho. Não atrapalhar. Então, olha o que ele diz. Ele fala na alternativa D, o trabalho realizado sobre o gás na etapa CA foi de 8 joules. A etapa CA é essa daqui, ó, CA. E ele falou que o trabalho realizado sobre o gás foi de 8 joules.
Então vamos pouco a pouco agora. Primeiro lembra que se ele está dizendo que o trabalho é realizado sobre o gás, então é o meio que realiza trabalho sobre o gás. Isso quer dizer que o trabalho é negativo. Isso quer dizer que o volume está diminuindo. E se você notar na transformação CA, ele fala na etapa CA. Ó. Na etapa CA, de fato o volume está diminuindo. Ó. O volume vai de 5, no estado C o volume vale 5, e no estado A o volume vale 1, portanto o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, então é verdade que o trabalho é realizado sobre o gás, está certo isso? Por enquanto está certo. Só basta descobrir se vale mesmo 8 joules. E agora como é que eu faço para descobrir se vale 8 joules? Então, lembra que para calcular o trabalho, né, olhando as nossas formulinhas aqui, para calcular o trabalho, nesse caso a pressão não fica constante, portanto eu não posso calcular o trabalho como P vezes ΔV. Portanto só me sobra essa opção, o trabalho vai ser a área no gráfico PV. A área no gráfico PV. Então, o trabalho para ir de C até A vai ser a área. E eu quis fazer esse exercício justamente porque alguns alunos confundem isso. Né? Ele vê um ciclo e fala, o trabalho é a área do ciclo. Só que ele não pediu o trabalho do ciclo. Ele falou que esse 8 joules é o trabalho na etapa CA, não no ciclo. Se ele tivesse falado no ciclo, ele teria que ter falado CABC. E não foi isso que ele falou só CA. Portanto, ele está dizendo que 8 joules é o trabalho daqui até aqui. É esse trabalho. E esse trabalho é essa área aqui. Ó. É essa área que eu estou achando em vermelho. Ó. É a área até o eixo do volume. É a área total, até o eixo do volume. Mas, professor, não teria que ser a área do ciclo? Não, seria a área do ciclo se ele tivesse falado o trabalho do ciclo. Mas não foi isso que ele disse. Ele falou o trabalho CA. Se é o trabalho CA, é só essa área vermelha que eu falei. O trabalho do ciclo é a área do ciclo. O trabalho só na CA, o trabalho de uma transformação aberta, que não é cíclica, tipo essa CA, é sempre a área até o eixo do volume. Até o eixo do volume. Portanto, eu tenho que calcular essa área que está em vermelho aqui. E essa área que está em vermelho é a área de um trapézio. E como é que eu calculo a área de um trapézio? Não sei se todo mundo está recordado aí, mas a área de um trapézio pode ser calculada como a base maior mais a base menor, tudo isso dividido por 2, vezes a altura do trapézio. Então é só calcular, fazer essa continha. Né? Lembra que num trapézio, as bases, para quem está esquecido, num trapézio, as bases são os lados paralelos, esses dois que eu estou fazendo em verde aqui. Ó. Essa é uma base, essa é outra base. Então vai ser base maior. Quanto que vale a base maior? Essa daqui, ó. Vale 3. Ó. Vale 3, vai de 0 até 3, portanto vale 3. Então 3, que é a base maior, mais a base menor é essa. Ó. E essa daqui vale quanto? Ela vale 1, né? Vai de 0 até 1, portanto ela vale 1. Então base maior mais base menor, 3 mais 1, dividido por 2, vezes a altura. E quanto que vale a altura? A altura é a distância entre as bases, né? Se você olhar, ó, essa é a altura aqui, ó, essa é a altura do trapézio. É a distância entre a base maior e a base menor. E essa altura vai de 1 para 5. Portanto, a altura vale 4. Então, vezes 4. Né? Deixa eu apagar aqui para quem tinha esquecido. Ó. Aqui ó, vai de 1 até 5. Portanto, a altura do trapézio vale 4. Cuidado, hein? A altura aqui está na horizontal. Não se confunda com isso. No trapézio, os lados paralelos são as bases, que é esse daqui e esse daqui, e a altura é a distância entre as bases, portanto vale 4. Então agora é só fazer essa conta, continuando essa conta aqui, ó, 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 4, 8. E como está todo mundo no sistema internacional, né, a pressão está em Newton por metro quadrado e o volume está em metro cúbico, os dois no sistema internacional, então o trabalho também sai no sistema internacional. Essa área é igual ao trabalho. E o trabalho sai no sistema internacional, portanto, isso é 8 joules. Então, o trabalho na transformação CA é 8 joules. Lembra que você teria que colocar o trabalho como sendo menos 8 joules. Por quê? Porque de C para A, o volume diminuiu. Então, o trabalho é menos 8 joules. O que é equivalente a dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. Nesse exercício, ele preferiu, ao invés de colocar o sinal negativo, escrever isso. Ó.
O trabalho realizado sobre o gás foi de 8 joules, o que é equivalente a dizer que o trabalho vale menos 8 joules. Bom, esse é o exercício 350, portanto a alternativa certa é a alternativa D, de W. Vamos agora para o próximo exercício aqui, que é o exercício 357 para quem tem o livro 6. E ele fala o seguinte, ó, sabe-se que em um gás ideal, que a gente só está vendo a termodinâmica do gás ideal, a energia depende apenas da temperatura. Lembra que a gente viu isso, né? A energia interna depende apenas da temperatura. Para quem esqueceu, a gente viu que isso é verdade para um gás ideal, né? E que a energia interna pode ser calculada como 3 meios de nRT. Eu até deduzi essa fórmula para vocês em um dos vídeos, aí não lembro qual. Ou seja, a energia interna ela depende apenas da temperatura. O resto é constante, né? Isso tudo aqui é uma constante. O número de mols do gás e a constante universal dos gases perfeitos, isso é uma constante. Portanto, a energia interna é uma constante vezes a temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Tudo isso a gente viu aí nos vídeos de energia interna. Aí agora o que ele vai dizer? Vamos lá, continuando o exercício, a leitura. Por isso, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, e qual é mesmo a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica me diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado. Então, por isso, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, numa expansão isotérmica. Então, agora tem que tomar cuidado. Numa expansão isotérmica. O que é expansão? Expansão é aumento do volume. O pistão, por exemplo, estava aqui embaixo e subiu o pistão. Expansão. Expansão é aumentar o volume do gás, o volume do recipiente, né? Então, isso é expansão, é vir daqui para cá, aumentar o volume. O volume aumenta, né? Lembra que eu gosto de falar aumenta, uma flechinha para cima. O volume aumenta. E não é uma expansão qualquer, é uma expansão isotérmica. Se é uma expansão isotérmica, é uma expansão na qual a temperatura permanece constante, né? Fica constante o tempo inteiro da expansão. E como é que a gente poderia representar isso no diagrama PV, né? Só para recordar, aproveitar o exercício para recordar esse tópico, que é aí que a gente viu em um dos vídeos também. No diagrama PV, a expansão isotérmica, ela ficaria assim, né? Ela sai de um ponto aqui e é uma curva, lembra o nome dessa curva? Na matemática chama hipérbole, em física isoterma. E é de um ponto aqui em cima para um ponto aqui embaixo. Professor, como é que você sabe que não é o contrário? Como é que você sabe que não é de baixo para cima? Porque ele falou que é uma expansão. E se é uma expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, no diagrama PV, o volume tem que estar vindo para a direita. Aqui, ó. Aqui é o eixo do volume. Portanto, ele vai de um ponto aqui em cima para um ponto aqui embaixo, né? E lembra que essa daqui, o tempo inteiro nessa transformação, a temperatura fica constante. E agora vamos ver as alternativas e vamos ver qual que é verdadeira e qual que é falsa. Então, a alternativa A fala assim, ó, o volume do gás permanece constante. Não, isso é falso, né? Ele acabou de dizer que é uma expansão. Se é uma expansão, o volume aumenta. Por definição, expansão quer dizer o volume aumentar. E como é que ele fala que o volume fica constante se ele falou que o volume vai aumentar? Isso é um paradoxo, né? Portanto, essa alternativa está errada, é uma expansão. Aí ele fala, a energia interna do gás aumenta. Isso também não é verdade, né? Por que isso não é verdade? Porque a energia depende apenas da temperatura. Como ele mesmo diz no enunciado, a energia depende apenas da temperatura. Se a expansão é isotérmica, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, a energia não muda. Então, como é que a energia pode aumentar? Ele fala, a energia interna do gás aumenta. Isso é mentira. Por quê? Porque se a temperatura fica constante, a energia depende só da temperatura. Se a temperatura fica constante e a energia depende só da temperatura, então a energia também fica constante. E como é que você sabe que a temperatura fica constante, professor? Porque é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a temperatura fica constante. Se a temperatura fica constante, a energia fica constante. E se a energia fica constante, ela não aumenta. Então isso é mentira. Então essa alternativa diz que a energia aumenta, isso é mentira.
Aí ele fala, o meio externo não troca calor com o gás. Isso também não é verdade, né? E isso, para perceber que não é verdade, a gente vai ter que raciocinar um pouco melhor, né? Lembra que, voltando aqui na primeira lei da termodinâmica, lembra que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. E numa transformação isotérmica, quanto que vale o ΔU? A gente já viu isso naquele vídeo chamado Primeira Lei de Transformação Isotérmica, mas lembra que o ΔU numa transformação isotérmica é zero. Por que o ΔU é zero? Porque o U não muda. Numa transformação isotérmica, a temperatura fica constante. Se a temperatura fica constante, o U fica constante. E uma coisa que fica constante não varia. Portanto, o ΔU é a variação do U. Se o U fica constante, quanto que ele varia? Não varia nada. Portanto, a variação dele, o ΔU é zero. Então, fica zero é igual a Q menos tal. Se zero é igual a Q menos tal, eu posso pegar esse menos tal que está desse lado e passar para o outro lado, e eu descubro que o trabalho é igual à quantidade de calor. Ou, o que é equivalente, né? Calor é igual à quantidade de trabalho. Tanto faz. E aí, repara o seguinte, ó. Ele diz que o meio não troca calor. Bom, se isso for verdade, se o meio não troca calor nessa transformação isotérmica, não trocar calor significa que o calor seria zero. Mas se o calor fosse zero, o trabalho também seria zero, porque eles são iguais, ó. Numa transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Então, se ele está dizendo que o calor é zero, isso só é verdade se o trabalho também for zero. Mas o trabalho não é zero. Por que o trabalho não é zero, professor? Porque o volume aumentou, é uma expansão. E lembra que o trabalho só é zero se o volume ficasse constante. Mas o volume aumentou, se o volume aumentou, o trabalho não é zero. Se o trabalho não é zero, o calor não é zero. E ele está dizendo que o calor é zero. Mentira! O meio não troca calor. Mentira, isso também. Isso também é mentira. E vamos para o próximo aí. O próximo já respondi também. Ele fala a alternativa D. Ó. O trabalho realizado pelo gás é nulo. Isso é mentira, porque é uma expansão. E numa expansão tem trabalho sim. O pistão se movimenta. A expansão é o pistão subir. E a gente viu que toda vez que o pistão sobe, tem trabalho. Trabalho positivo, aliás. Tem trabalho. O trabalho só é zero se o pistão ficasse fixo, travado, se o volume ficasse constante. Portanto, isso também é mentira. E aí, de novo, só sobra uma alternativa, então só pode ser a alternativa certa, a alternativa E. Mas a gente já está meio que respondido a alternativa E, mas vamos ler ela e mostrar que ela é verdade. Ó. Olha o que ele diz na alternativa E. O calor absorvido pelo gás é usado na realização de trabalho. É verdade, isso está escrito aqui, ó, nessa expressão. Matematicamente, o que ele falou é isso daqui. Ó. O calor absorvido pelo gás é usado na realização de trabalho. O calor é igual ao trabalho. Se você assistir meu vídeo lá de primeira lei e transformação isotérmica, eu explico isso direitinho. Numa transformação isotérmica, conforme o gás vai recebendo calor, essa quantidade de calor que ele recebe, ele usa para empurrar o pistão e realizar trabalho. Por exemplo, se ele receber 3 calorias, 3 joules, né? Vamos usar o sistema internacional. 3 joules de calor, ele pega esse calor e gasta os 3 joules de calor na realização de trabalho. O trabalho também é 3 joules. Tudo que ele recebe de calor, ele usa para realizar trabalho. Não fica nada com ele. E por isso que o ΔU é zero. O ΔU é zero porque todo o calor que ele recebe, ele usa para realizar trabalho. Ele não guarda nada para ele, né? Até brinco que é a transformação altruísta, essa isotérmica, né? Bom, então essa é a alternativa correta. E vamos para o último exercício, que é o 374, que é o exercício 374 para quem tem o livrinho do Koch. E ele diz o seguinte, ele diz assim, ele dá esse gráfico de novo, um gráfico de PV, né? Também está no sistema internacional, pressão em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico. E aí ele fala assim, ó, quando fornecemos 5 vezes 10 a quinta joules de calor, 5 vezes 10 a quinta joules de calor para um gás ideal, esse expande-se realizando o trabalho conforme indica o gráfico acima. Antes da gente ler a pergunta, ele pergunta qual a variação da energia interna, né? Mas vamos reler isso daqui já tirando informações. Ó. Ele diz, quando fornecemos 5 vezes 10 a quinta joules de calor. Lembra que calor é representado pela letra Q. E se ele está dizendo que forneceu calor para o gás,
Então o gás recebeu o calor. Se o gás recebeu o calor, a quantidade de calor é positiva. E ele diz que vale 5 vezes 10 a quinta joules. Então, o calor é representado pela letra Q. E se o gás recebeu o calor, então o calor é positivo. E aí o gás expande-se. O volume do gás aumenta. Se você olhar o gráfico aqui, o volume do gás vai de 1 metro cúbico, o gás vai do estado A para o estado B. Olha a flechinha aqui. Ele vai do estado A para o estado B. Portanto, o volume vai de 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos. O volume aumentou e, portanto, o trabalho é positivo. Né? É assim, estava lá o nosso recipiente com um pistão aqui. E o pistão subiu, o volume aumentou. Portanto, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. Veio daqui para cá, né? O volume aumentou. Realizando o trabalho conforme o gráfico acima. Aí ele pergunta, qual a variação da energia interna desse gás na transformação indicada? A variação da energia interna é o ΔU. E o ΔU eu posso calcular, pela primeira lei da termodinâmica, como a quantidade de calor menos o trabalho. O que ele perguntou foi a variação da energia interna. A variação da energia interna, que é o ΔU. Esse é meu ponto de interrogação. O trabalho, a quantidade de calor ele deu. A quantidade de calor é essa, 5 vezes 10 a quinta. Falta só descobrir o trabalho. Vocês concordam que se ele deu a quantidade de calor, se eu calcular o trabalho, se eu calcular quanto que vale esse, o trabalho, aí é só jogar aqui, esse ele deu, esse eu calculo, subtraindo do outro e descubro o que ele perguntou, que é o ΔU. E como é que eu faço para calcular o trabalho? É só olhar o gráfico, né? De novo, o gráfico é um gráfico de P por V, e como é que eu faço para calcular o trabalho? Lembra que para calcular o trabalho, olhando aqui no formulário, né? A gente já viu isso algumas vezes, para calcular o trabalho, eu posso calcular o trabalho pela área de PV ou P vezes ΔV. Tanto faz, né? Quer dizer, tanto faz não. Esse área de PV vale sempre, P vezes ΔV, só se a pressão ficar constante. Mas nesse exercício em particular, tanto faz, por quê? Olhando aqui o exercício, voltando no caderno, olhando o exercício, a pressão fica constante. A pressão vale o tempo inteiro 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A pressão é constante. Então eu posso calcular o trabalho ou fazendo P vezes ΔV ou a área do gráfico. Como a área do gráfico eu já fiz muitas vezes, dessa vez eu vou calcular o trabalho fazendo P vezes ΔV. Então, calculando o trabalho aqui, fazendo em vermelho. Calculando o trabalho como P vezes ΔV, só para variar um pouquinho, e nesse caso eu posso usar P vezes ΔV porque a pressão é constante, então é só fazer essa conta, né? A pressão vale a pressão aqui, olhando o gráfico, vale 1 vezes 10 a quinta. Toma cuidado que a pressão não vale 1, ela vale 1 vezes 10 a quinta. Está dentro do parênteses aqui o 10 a quinta, né? Então, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Vezes o ΔV. E o ΔV é V final menos V inicial, né? O volume final vale 3 metros cúbicos. O volume inicial vale 1. O volume está nesse eixo aqui, o volume. E o volume vai de 1 para 3. Se o volume vai de 1 para 3, quanto que dá o ΔV? Dá 2, né? 2 metros cúbicos. Ou, se preferir, pode fazer a conta. 3 menos 1, 2. Né? Volume final menos volume inicial, 2. Portanto, o ΔV vale 2 metros cúbicos. E mais uma vez aí, eu posso cortar esse metro quadrado com esse cubo, sobra Newton vezes metro, que é o joule. Portanto, o trabalho vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta vezes 2, dá 2 vezes 10 a quinta, só fiz a conta aí. 1 vezes 2 é 2 vezes 10 a quinta. Newton vezes metro. Newton vezes metro eu prefiro chamar, assim como todo mundo no meio científico, de joule. Então, trabalho 2 vezes 10 a quinta joule. Em exercício de termodinâmica, vale a pena sempre ficar atento para os sinais, né? O trabalho, nesse caso, é positivo. Por que eu sei que o trabalho é positivo? Lembra das regras de sinais, né? Voltando aqui no formulário, lembra das regras de sinais. Quando que o trabalho é positivo? Quando o volume aumenta, Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, nesse caso, voltando aqui no exercício, o volume aumentou, foi de 1 para 3. Se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Fiquem sempre atentos, que às vezes você erra um sinal e acaba errando o exercício inteiro. Então pronto, calculei o trabalho, mas não foi isso que o exercício perguntou. O que ele perguntou foi o ΔU. Então vamos finalizar aí calculando o ΔU.
Então, como é que eu calculo o ΔU? Vamos dar a cor aqui, fazer em azul. O ΔU, como eu disse no começo, é só fazer a quantidade de calor menos o trabalho. A quantidade de calor foi fornecida, o exercício forneceu para a gente, vale 5 vezes 10 a quinta joules, menos, agora esse menos que eu coloquei aqui é o menos da fórmula, esse daqui, menos o trabalho. E quanto que vale o trabalho? O trabalho a gente acabou de calcular. Vale 2 vezes 10 a quinta. Então, 2 vezes 10 a quinta joules. E quanto que dá 5 vezes 10 a quinta joules menos 2 vezes 10 a quinta joules? 5 vezes 10 a quinta joules menos 2 vezes 10 a quinta joules dá 3 vezes 10 a quinta joules. Portanto, o ΔU, e essa é a resposta final, vale 3 vezes 10 a quinta joules. E essa é a resposta, né? E essa é a resposta. Esse não é de alternativa, né? É um exercício... desculpa. Não é alternativa, né? É dissertativo, então essa é a resposta final. Vale notar o seguinte, para completar, o exercício acabou, já dei a resposta, mas lembra que quando a gente viu a transformação isobárica e a primeira lei da termodinâmica, em um dos vídeos aí, eu citei eu enfatizei muito uma coisa que nesse exercício dá para perceber, né? Numa transformação isobárica, isso aqui é uma transformação isobárica, se você notar, né? De A para B, a pressão ficou constante, né? Por isso que a gente pode usar o trabalho igual a P vezes ΔV. E numa transformação isobárica, que é uma expansão, que o volume aumenta, a quantidade de calor é sempre maior que a quantidade de trabalho realizada. Eu expliquei isso lá no vídeo de primeira lei de transformação isobárica, né? Então, de fato, se você reparar, o calor foi 5 vezes 10 a quinta e o trabalho 2 vezes 10 a quinta. O calor foi maior do que o trabalho. Isso é verdade sempre na expansão, hein, não compressão. Expansão isobárica, isso é sempre verdade. Bom, é isso. Até logo. Um abraço.